Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa de oração, de trabalho, para mais uma noite de estudo da doutrina, né? Hoje nós temos aqui a nossa irmã Ana Paula, que nos trazer uma palestra sobre o tema desencarnados e desencarnação e espíritos felizes. Então, será que conseguiremos ou conseguiríamos ser, ao desencarnar, espíritos felizes? Estaremos trabalhando para tal? Estamos no caminho certo? Estamos procurando isso para nós? E também temos aqui na nossa mesa, para fazer a prece final, a nossa irmã Carminha, né? Então, sem maiores delongas, eu pediria que nós nos concentrássemos, elevássemos nosso pensamento ao alto para fazermos a prece de início. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos, para que pedimos a assistência dos bons mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário para bem compreendermos o que vai ser trazido aqui esta noite. Sobretudo, rogamos que o guia espiritual desta casa dê a melhor intuição possível à nossa irmã Ana Paula, para que ela possa trazer esse tema e bem esmiuçado para que a gente possa compreender, para que a gente não saia daqui com dúvidas. E também que ele esteja presente, presidindo a reunião. Que assim seja. Passa a palavra então à nossa irmã Ana Paula. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que o amor maternal de Maria esteja com cada um de nós nessa noite. Desde o início dos tempos, desde que a humanidade adentra a idade da razão, que a criatura humana ela se defronta com algumas questões desafiadoras sobre o nosso próprio existir e sobre o nosso destino, a nossa condição no mundo. Algumas questões realmente de muito difícil compreensão. Outras que, para a gente conseguir chegar em uma resposta satisfatória, precisava primeiro que nós amadurecêssemos enquanto indivíduos, no sentido da gente compreender com maior profundidade qual é a finalidade da existência, por que que a gente está aqui. Mas, sobretudo, algumas questões necessitavam que a gente amadurecesse e tivéssemos uma mais ampla compreensão acerca do que é Deus. A temática da morte, ou da vida após a morte, era uma dessas questões. Porque, diante da problemática da morte, nós somos tomados, na maioria das vezes, por um misto de sentimentos, por um misto de sensações. Alguns, quando a gente vai dialogar sobre a morte ou pensar sobre ela, alguns são tomados por medo, medo do desconhecido, medo de ter que encarar uma realidade inexorável de todos nós, que é a da finitude da vida, de um ponto de vista físico. Outros são tomados por uma ansiedade, uma curiosidade até, de tentar compreender o que é que está por trás desse portal de tão grandes e pesadas cortinas que é o portal do túmulo. Outros são tomados até de um constrangimento em perceber que, diante da questão da morte e do que vem após ela, a maioria de nós ainda sabe muito pouco. Então, seja o sentimento que for, a realidade é que a questão da morte e do que vem depois dessa morte física sempre foi uma questão que induziu a humanidade a tentar compreender e aprender algo que estivesse para além do palpável, além do concreto, que fosse além dos nossos limitadíssimos 5 sentidos físicos. Então, a morte, na história da raça humana, sempre veio envolvida de um ar de mistério. Agora,
É claro que para a gente tentar compreender essa temática, a gente sempre teve ao nosso lado e em nosso auxílio as religiões. Mas tem um médico carioca, espírita, autor de diversos livros espíritas, chamado Dr. Paulo César Frutuoso. Não sei se alguém já ouviu falar dele. Sobre as religiões, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele vem dizer que a maioria das religiões tradicionais ocidentais, porque quando a gente se refere à morte, as religiões orientais, elas veem a questão da morte através de um outro paradigma. Mas quando a gente pensa sobre a morte, as religiões tradicionais ocidentais sempre nos prepararam para a morte. Sempre vieram em nosso auxílio, nos indicando de que forma a gente deveria levar a vida. Todas elas, cada uma à sua maneira, sempre nos pegaram pela mão e nos levaram até o limiar da morte. Mas quando a gente chegava nessa linha tênue que separa a vida física da vida em espírito, as informações que a gente tinha eram muito poucas. Porque o que é que essas religiões nos diziam? Se nós fôssemos bons, incorruptíveis, para onde é que a gente ia? Eita, que silêncio tumular. É porque a gente está falando de morte, né? O que é que elas nos diziam? Se nós fôssemos bons, incorruptíveis, nós íamos para o céu. Passar a eternidade num perpétuo estado de contemplação e de adoração. Por outro lado, se nós fôssemos maus, nos aguardava um inferno de fogo, penas e dores eternas. Não era assim? Então as informações que a gente tinha eram muito poucas. Porque olha o tipo de informação que nós tínhamos. Saber que existia um céu de adoração eterna, ou que existia um inferno que não ajudava nem melhorava ninguém, não preenchia nem respondia às nossas questões sobre o que é que vem depois do túmulo. E além de não responder, com todo o respeito que nós temos, ainda levantava algumas dúvidas. Porque vamos parar para analisar. Será que aqui há algum de nós que tem um passado e uma caminhada incorruptível? Será que sempre fomos bons? Será que a gente nunca feriu ninguém? Será que a gente nunca magoou um coração? Será que a gente nunca disse uma palavra que feriu, mais do que se a gente tivesse dado um tapa em ninguém? Qual de nós aqui é incorruptível a ponto de merecer um céu? Então, um céu para os 100% perfeitos seria um céu de muito poucos eleitos. Agora, por outro lado, será que existe hoje na Terra alguém 100% mal, que não tenha nenhum traço de bondade, que não ame nada, nem ninguém, que não tenha um gesto de carinho ou de benevolência com qualquer coisa que seja, um indivíduo 100% dotado ao mal, a ponto de merecer um fogo e uma condenação ao infinito? Não tem. Hoje, no planeta em que nós estagiamos nesta encarnação, no grau que nós chegamos de evolução, não há uma pessoa 100% voltada ao mal. Não na Terra. Um exemplo disso a gente encontra num livro de André Luiz, psicografado por Chico, chamado Libertação. Alguém já leu? Nesse livro, André Luiz vem trazer a história de Gregório. Gregório tinha sido um antigo sacerdote católico. Acredita-se que foi um antigo papa. Gregório comandava atualmente no mundo espiritual uma região verdadeiramente infernal. André Luiz descreve a região umbralina, onde ele tem o verdadeiro império. Descreve como uma zona infernal, do umbral mais baixo. Gregório era o grande sacerdote dessa região, o grande imperador, que devotava sua vida em espírito a perturbar, a desencaminhar encarnados e desencarnados. É assim que ele é apresentado. Mas olha, no final do livro, Gregório é arrematado pelo amor. Porque em um verdadeiro campo de batalha, Gregório, de arma em punho,
se defronta com a mãe. A antiga mãe material, Matilde, que vai em seu resgate, desce das regiões crísticas ao umbral. E quando ele se depara no ímpeto com a antiga mãe, ele é tomado pelo amor. Se ajoelha, chora, tal qual uma criança no colo materno. Gregório amava profundamente a mãe e é dobrado por aquele amor. Só essa história nos demonstra que não há na Terra ninguém 100% voltado ao mal. Na filosofia chinesa, eu até tentei desenhar aqui, não sei se dá para todo mundo enxergar, dá? Graças a Deus eu não sobrevivo de desenho. Aqui a gente tem uma figura do yin yang, do taoísmo. Essa gravura da filosofia chinesa nos traz um aprendizado importantíssimo, porque o yin yang, ele vem falar sobre dualidade. Ele vem dizer que nós, na condição terrena em que a gente está, nós ainda somos seres duais. A representação desse símbolo mostra a dualidade da criatura humana. Porque quando ele vai mostrar o yin e o yang, ele vai falar sobre feminino e masculino. Ele vai falar sobre muitas outras coisas. Eu vou trazer uma questão mais rasteira. Não há na Terra ninguém 100% mal que não tenha um traço de bondade em si. Que já não começou a desabrochar algo de positivo da nossa caminhada evolutiva. Também não há na Terra hoje ninguém 100% bom que ainda não tenha um traço de equívoco para corrigir. Então, o que a gente aprende com isso? Nós, na Terra, ainda somos muito duais, em graus e medidas diferentes. Mas então há um impasse aqui. Porque se nós somos duais, tem um impasse. E a gente precisava resolver esse impasse. E para resolver esse impasse, foi criado um meio termo, um estado intermediário entre o céu e o inferno, que é o purgatório. Pronto. Precisava criar um meio termo, porque não tem ninguém 100% bom, ninguém 100% mal. Mas a criação do purgatório também não resolveu as nossas questões. Porque, ok, as religiões nos levavam até esse limiar da morte. E uma vez a gente chegando nesse limiar da morte, elas nos mostravam o nosso futuro, embora de forma embaçada, sobre as três possibilidades de caminhar: céu, inferno ou purgatório. Mas isso ainda não respondia às nossas questões. Porque as perguntas continuavam na nossa mente. Ok, mas vai ter alguém lá que vai me receber? Eu vou precisar me alimentar? Eu terei um corpo? Se eu tiver um corpo, de que material será feito esse corpo? Crianças continuam a se desenvolver e a crescer do lado de lá? E se elas continuam a crescer e se desenvolvem até onde? Idosos rejuvenescem? Eu teria a possibilidade de reencontrar antigos afetos, antigos amores, para continuar junto com essas pessoas a aprimorar os laços de amor que nos unem? Poderei encontrar meus desafetos para resolver as pendências que tenho? Então, essas eram questões que rodeavam a nossa mente e que a gente não tinha resposta para elas. Porque faltava algo que nos explicasse todas essas questões, que nos explicasse a nossa caminhada, uma caminhada que não dá para a gente explicar por uma vida apenas. Uma caminhada que é incompreensível se a gente parar para pensar um recorte do berço ao túmulo. Uma caminhada que vai muito mais além. Uma caminhada que é milenar, cujo início se perde na noite dos tempos. Mas uma vez iniciada, durará ao infinito, porque nada criado por Deus terá um fim. O absoluto não pode criar algo perecível. Foi então que na França, no século XIX, mais precisamente no ano de 1857, Allan Kardec, conduzido e mentorado por uma egrégora de espíritos luminosos sob o comando do Espírito da Verdade, publica o Livro dos Espíritos.
trazendo aqui conteúdos sobre o espírito imortal, nos falando sobre reencarnação, trazendo a realidade da pluralidade dos mundos habitados. E quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele vai responder todas essas questões que nós fizemos aqui e muitas outras. Porque agora havia uma doutrina, agora havia algo que nos instruía como a gente deveria levar a nossa vida, que nos levava até o limiar da morte. E que quando a gente alcançava o limiar da morte, a gente passou agora a compreender o que é que acontece com a alma, entenda-se, conosco, depois que o corpo baixa ao túmulo. Mas tem uma coisa que eu sempre gosto de pontuar e digo sempre. Kardec e a doutrina espírita não foram as primeiras a falar sobre reencarnação, a falar sobre espírito, a falar sobre os processos de desencarnação, como o próprio Kardec diz. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 5º, tem um capítulo chamado Considerações sobre a pluralidade das existências. Lá, Kardec afirma que a doutrina espírita não é a primeira a falar sobre essas coisas. Não foi a primeira a introduzir a ideia do espírito imortal ou da reencarnação. E ele diz, nem poderia ter sido a primeira, já que tudo isso são leis divinas, leis naturais, e existem desde que o mundo é mundo. Não há nenhuma lei divina, nenhuma lei natural que não tenha sido ensinada à humanidade desde o princípio dos tempos. Porque Deus jamais permitiria que nós começássemos uma caminhada no desconhecido sem sabermos qual é a razão da nossa existência, ou sem sabermos o que somos. É por isso que em todas as culturas da humanidade, em todas as épocas e eras, todos falaram sobre isso. Na Índia, que inclusive é reencarnacionista, a gente vai encontrar 2 livros sagrados indianos, os Vedas e o Mahabharata. Nos 2, está lá dito sobre reencarnação. No Bhagavad Gita, nós temos um diálogo lindo de Krishna com Arjuna, onde ele explica para Arjuna o corpo é uma veste, é uma roupa que a gente troca quando está amarrotada. Na Grécia Antiga, Sócrates, Pitágoras, Platão, Plotino, todos falaram sobre reencarnação, todos. Sócrates afirmava: quando uma mãe leva uma criança ao educador, a criança não está aprendendo algo novo, a criança está relembrando o que está escondido pelo véu da inconsciência. Ele não falava o termo inconsciência, que foi um termo cunhado por Freud muito tempo depois. Mas a ideia era essa. Então, todos eles falaram sobre reencarnação. No budismo, quando se fala sobre a roda de Sansara e os processos kármicos que vão definir a sua nova vida, reencarnação. No Egito Antigo, que inclusive hoje os egiptólogos e historiadores estão dizendo que as pirâmides não eram túmulos, como a gente passou muitos milênios acreditando que eram. Estavam longe de ser túmulos. As pirâmides eram locais de iniciação. Por isso que são locais tão magnetizados. Os iniciados adentravam para ter contato com o perispírito, com o espiritual, com desdobramentos, com viagens astrais. As pirâmides eram templos de iniciação ao mundo místico, não eram túmulos. No cristianismo primitivo, porque Jesus e os primeiros padres da igreja falavam sobre reencarnação. Era um conhecimento natural. Jesus falou sobre tudo isso com Nicodemos, num diálogo lindo que João eterniza no seu evangelho. Inclusive questiona Nicodemos: mas tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Porque era comum, as pessoas sabiam. No evangelho de Mateus tem uma passagem em que Jesus está com os discípulos e pergunta: quem diz os homens ser o filho do homem? O que é que ele estava perguntando? O que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, mas a maioria diz que tu é algum profeta que voltou. Como é que ele poderia ser Elias se Elias tinha morrido 600 anos antes? Como é que ele poderia ser algum profeta, porque todos já estavam mortos,
se não fosse através do processo da reencarnação. Orígenes, primeiro padre da igreja, falava sobre reencarnação. A reencarnação foi tirada dos cânones da igreja muito tempo depois, em um concílio. Então, na verdade, posta, todos falavam sobre isso. A questão é que era uma verdade que ficava contida e escondida nos círculos dos sábios, daqueles que tinham acesso às letras, acesso às escrituras. O povo, nós, a gente não tinha acesso a nada disso. Então, é Kardec e a doutrina espírita que vai retirar o véu de mistério sobre essas questões, que vai tirar a posse e a propriedade desses conhecimentos das mãos dos sábios e popularizar o conhecimento quando ele publica o Livro dos Espíritos. Porque nenhuma verdade vinda de Deus pode ser oculta. Como Jesus ensinou, não ponha a candeia sob o alqueire. O que significa essa frase? O conhecimento tem que ser compartilhado, não pode ficar escondido. Então, é Kardec e o Espiritismo que vai popularizar a compreensão sobre o espírito imortal, desestruturando assim as vigas firmes do materialismo, causando uma revolução no campo das ideias, inovando as religiões e a ciência, porque agora a gente entende por que a gente sofre. Agora a gente entende por que a dor nos alcança hoje. Com a compreensão que nós somos imortais e que nós não somos esse corpo, a gente passa a entender que somos nós, que somos herdeiros de nós mesmos. Somos nós que estamos construindo nossa vida. O caminho que a gente trilha hoje, pedrinha por pedrinha, foi a gente que construiu ontem. E enquanto a gente caminha no hoje, a gente está construindo a nossa passada de amanhã. Somos nós. Esse conhecimento veio com a doutrina espírita. Mas eram conhecimentos demais. O Livro dos Espíritos tinha que ser mais esmiuçado. E a partir dele, Kardec escreve outros 4. A partir da primeira parte do Livro dos Espíritos, onde ele fala sobre as causas gerais, Kardec extrai a Gênese, trazendo para a gente a compreensão dos elementos gerais do universo. Da segunda parte do Livro dos Espíritos, que ele trata do mundo espírita, Kardec vai escrever o maior tratado de mediunidade que o mundo já viu, o Livro dos Médiuns. Na terceira parte, onde ele fala sobre as leis morais, Kardec traz o Evangelho, trazendo consolo. E na quarta parte, onde ele trata sobre esperanças e consolações, Kardec vai trazer o livro que para mim é um dos mais fantásticos, que é O Céu e o Inferno, que é um livro pouquíssimo estudado, pouquíssimo lido, e que a gente deveria estudar e ler muito mais. Porque é aqui, no Céu e Inferno, que Kardec se debruça sobre a temática do que acontece depois que a gente morre. O que acontece com a nossa caminhada quando o corpo baixa ao túmulo. E esse livro ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ele vai trazer um esboço teórico sobre céu, anjo, inferno, demônio, penas e recompensas futuras. Esse livro é um convite à nossa reflexão sobre as nossas ações do cotidiano, porque ele aqui vem desmistificar realidades e verdades que a gente tem ouvido durante milênios, verdades que têm ajudado a gente a construir uma percepção equivocada da nossa caminhada. Porque ele vem desmistificar aqui um céu de ócio eterno. Minha gente, descansar é maravilhoso. Olha, eu tenho 3 meninos pequenos. Eu trabalho fora. Não tenho empregado, não tenho babá. Vocês acham que eu não valorizo um momento de folga? Eu daria tudo por uma tarde, que eu não fizesse nada. Uma tarde, porque se passar 2, 3, eu já estou arrancando meus cabelos com pinça. Porque ninguém aguenta ficar muito tempo sem fazer nada, sem ter um objetivo, sem ter um propósito, sem ter uma atividade. A gente enlouquece. Fica um mês sem ter o que fazer. Você vai arranjar, caçar trabalho em qualquer lugar. Um céu de adoração, com mãos vazias de feitos, não tem valor.
Eu trabalho como meu pai trabalha. Não foi assim que Jesus disse? Então no céu tem trabalho, tem estudo, porque a gente precisa continuar a caminhar. Ele vem desmistificar um inferno que não ajuda nem recupera ninguém. Se a gente pensar nas nossas leis humanas, criadas por pessoas que são falhas, porque são pessoas imperfeitas, as sociedades que já têm um grau mais apurado de direitos humanos, elas percebem que não pode existir uma pena eterna, porque o cidadão, ele tem que se reconstruir, ele tem que se ressocializar. Olha, eu sou servidora da Justiça Estadual. Trabalho com execução penal, trabalho com 4 juízes. Com execução penal, que é aquele juiz que trabalha com o sentenciado que está cumprindo pena. Não há condenação eterna. Aquela criatura que cometeu um crime perante as leis humanas, a gente compreende que ela precisa ter uma progressão de regime em algum momento. Porque a gente compreende que o sistema penitenciário e a sociedade precisa redimir aquele que se equivocou, precisa ajudar aquele que se equivocou em algum momento a se levantar, a se reerguer. Não dá para a gente condenar eternamente. Eu preciso dar instrumentos e possibilidades para aquele que errou se refaça. Se as leis humanas compreendem dessa forma, como é que Deus ia mandar alguém para a danação eterna? Não existe isso. Ele vem desmistificar uma figura de um Deus sentado num trono, completamente impiedoso. Um Deus que não se toca pelo lamento daquele que errou, a ponto de condená-lo ao inferno. Um Deus que é pior do que um pai material. Porque diante de um lamento de uma mãe que pede para o perdão do filho, como é que Deus ia ficar impassível a isso? Se houvesse inferno eterno, não haveria nenhuma mãe no céu. Porque nenhuma mãe iria para o céu vendo o filho para outro local. Não seria assim? Aliás, uma vez perguntaram a Chico Xavier, ele foi fazer uma visita num presídio, e perguntaram para ele, Chico, tem muito obsessor no presídio? Você viu muito obsessor? A resposta dele foi, meu filho, obsessor não tem muito não. Porque o que eles queriam fazer já fizeram. Agora tem muita mãe. Está cheio de mãe. Então o livro vem desmistificar tudo isso, nos dando uma nova ferramenta de reinterpretação sobre o nosso caminhar. Agora, é na segunda parte do livro que está a cereja do bolo. Porque toda teoria, ela precisa ser ratificada, corroborada pelo exame prático. Toda teoria. E Kardec, como grande pedagogo que era, conhecedor da alma humana, ele sabia que nós íamos precisar dos testemunhos. Ele sabia que a gente ia precisar dos relatos. Ele sabia que a gente ia precisar materializar as ideias para a gente entender toda aquela gama de conhecimento novo que a doutrina espírita estava trazendo. Então, é na segunda parte do livro que está a cereja do bolo, porque é nela que Kardec vem trazer o relato e a entrevista de espíritos que, ao desencarnarem e abrirem os olhos espirituais, relatam as condições espirituais que encontraram. Espíritos de condições morais diferentes e que vêm relatar o que é que encontraram do outro lado. Realidades completamente diferentes, mas que eram realidades que estavam em comum, em acordo com a condição moral de cada um. Então, para fazer essas entrevistas, ele se valeu na época das evocações. Por que que Kardec fazia as evocações? A gente consegue falar sobre vários motivos aqui. Eu vou trazer 2. Primeiro, porque uma nova doutrina estava sendo regimentada ali, organizada. E Kardec, como pesquisador, precisava da pesquisa de campo. Precisava colher esses depoimentos. Precisava preencher, dar forma aos pensamentos. E a forma que ele poderia dar era através das entrevistas, da coleta de dados, dos relatos de quem passou para o lado de lá e pode vir contar. Mas também porque ele estava muito bem assessorado nesse trabalho, né? Não era algo que ele estava com um ou dois curiosos dentro de casa, alguém mediunizava, ele trazia, porque isso pode ser perigoso.
Ele estava muito bem mentorado e acompanhado tanto pela equipe material, daqueles que reencarnaram junto com eles para engrossar a fileira do espiritismo, quanto pela equipe espiritual. Então, na segunda parte do livro, Kardec vem trazer a entrevista de mais de 60 espíritos, mais de 60, que vem relatar, a maioria deles com muita riqueza de detalhes, o que é que encontraram do outro lado. O que é que viram? O que é que aconteceu no momento que o corpo estava morrendo? Como foi esse abrir dos olhos? Com o que você se deparou? Quem estava do outro lado? Como é que você era? O que é que você sentiu? Morrer dói. Mais de 60 relatos que vêm trazer tudo isso. E a gente não lê. A gente não lê. Não vou perguntar quem já leu. Mas a gente precisa ler mais, porque está aqui. E aí ele cataloga esses espíritos em dois grupos diferentes. O primeiro grupo, dos espíritos sofredores, arrependidos, criminosos, endurecidos, espíritos de suicidas. E o segundo grupo, espíritos felizes. E é esse segundo grupo que a gente vai se ater aqui, porque o tema, enfim, cheguei, é desencarnação de espíritos felizes. Então, a gente vai falar sobre essa temática, sobre esses que abriram os olhos e encontraram uma realidade positiva, mas que tinha a ver, não é uma realidade que caiu do céu, é uma realidade que foi trabalhada e construída durante o caminhar físico. E uma coisa interessantíssima desses relatos desses espíritos é que primeiro a gente vai entender que realidade se defronta àquele que retorna para o plano espiritual com o maior bem, o maior tesouro que a gente pode almejar aqui na Terra, que é a paz de uma consciência tranquila. É o maior tesouro que a gente tem. É a paz de uma consciência tranquila. E cada um desses relatos, desses espíritos felizes, vem mostrar com muita profundidade que cada um de nós aqui, a gente vai colher e encontrar lá do outro lado exatamente aquilo que a gente semeou durante a vida. Exatamente. Cada um dos relatos vem ratificar a grande máxima que nós temos de que a gente leva da vida a vida que a gente leva. E que a gente morre tal qual a gente vive. Eu vou trazer um desses relatos em especial, são vários, os relatos dos espíritos felizes, mas eu vou trazer um, porque a gente tem uma limitação de tempo. Um desses espíritos que Kardec convoca, evoca e conversa é o senhor Jobá. Então, eu vou fazer um resumozinho do que é que o senhor Jobá fala para Kardec. Jobá, ele era o diretor de um museu de indústrias de Bruxelas, mas também era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris, que é a mesma sociedade que Kardec integrava. Ele era presidente honorário, ele não era o presidente de fato, era honorário. Então, o senhor Jobá, aos 69 anos de idade, ele sofre um AVC fulminante. Então, ele tem o AVC fulminante e desencarna em 27 de outubro de 1861. Note, 27 de outubro. 8 de novembro, 12 dias depois, 12 dias depois, ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris por Kardec e pelos demais. E 12 dias depois, ele aparece, se acopla no médium, dá a comunicação lúcido, consciente, uma comunicação nítida. E ele começa a dizer, fala para Kardec, antes de você começar a me fazer as perguntas, eu quero dizer, o que é que eu encontrei do outro lado? Porque fui orientado que precisava explicar com minúcias para o aprendizado da humanidade. E ele diz que estava em casa e que de repente ele sente um tremor, um abalo, mas foi um abalo muito, muito forte. E ele sente o abalo e de repente quando ele olha, ele está vendo o filme da vida dele. E ele olha e começa a se ver bebê, embalado no colo da mãe.
Daqui a pouco ele se vê brincando na rua, com os primos, com os amigos de infância. Aquela cena se desenvolve e ele fixo na tela. E ele vê os anos de juventude, vê o casamento com a esposa, vê a chegada dos filhos, de cada um dos filhos. Se vê um homem senil. Ele estava fixo no filme. E de repente ele diz que o tremor para. Quando ele percebe, estava tudo sereno, tudo calmo. O filme desaparece. Ele então não entende quando ele olha o corpo. Estava no chão. Ele estava em pé. Então ele entende, depois da calmaria, que aquilo que ele estava vivenciando era o desencarne. Então ele diz que não sente nada. E que o único sentimento que veio na cabeça dele no momento é que ele queria perceber as realidades espirituais que ele estudava por tanto tempo. E só então ele percebe os amigos. Ele olha em volta e tinha vários amigos, antigos companheiros da sociedade espírita que haviam desencarnado antes e que estavam ali ao lado sorrindo. E ele diz, Kardec, não posso descrever a humanidade, as cenas e as regiões que eu tenho presenciado, porque falta no linguajar humano analogias que me permitam dizer que tipo de realidade existe aqui. O homem comum não compreenderia. E ele começa a narrar. Perceba, durante o filme eu percebi os equívocos, eu percebi os meus erros, eu vi as mazelas que plantei, mas estava tudo bem, porque eu não parei naqueles erros. Eu não tinha remorsos, eu não tinha rancores. Eram equívocos. Mas quero dizer à humanidade que não sou um eleito. Tenho falhas. A equipe espiritual que me acompanha avisou que eu apenas engrosso a fileira daqueles que nessa última encarnação enquanto Jobá aprendi um pouquinho, mas que ainda tenho tudo, tudo para aprender. Então não sou um eleito. E ele começa depois a dizer que a grande preocupação dele era corrigir ideias equivocadas que em vida ele ajudou a semear. E outras coisas que eu vou correr aqui, porque senão não dá tempo da gente esmiuçar esse relato dele. Veja. Nesse relato do senhor Jobá, tem vários pontos aqui importantes para a gente analisar e estudar. O fato dele não ter perdido a consciência em nenhum momento. Que em nenhum momento ele perde a consciência. Em todos os momentos ele está consciente. Veja, ele em espírito. O corpo estava inconsciente. O corpo estava morrendo. Mas em nenhum momento ele perde a consciência. O tempo de perturbação que ele passou foi muito rápido. A gente precisa analisar o porquê disso. Os amigos espirituais que ele viu. O filme que passou na tela dele. Por que esse filme? O fato dele dizer que ele viu os equívocos, ele viu os erros, ele não é um espírito eleito. Mesmo assim, ele teve uma desencarnação tranquila, com um período de perturbação muito curto. A gente precisa analisar todos esses fatores. E a gente vai dentro do que o tempo permitir. Mas a primeira coisa aqui que a gente precisa analisar, o primeiro ponto que eu quero trazer é a desencarnação do seu Jobá foi uma desencarnação muito tranquila, como a gente acabou de ver. O primeiro ponto aqui de importância é o que é que a gente precisa fazer para que a gente tenha, quando chegar o momento, uma desencarnação tão tranquila e leve como foi a do senhor Jobá. De que forma a gente deve caminhar pela vida para que a gente passe por um processo da mesma forma? Quais são os elementos que precisam ser construídos? Qual é a bagagem que eu preciso ter? Esse é o primeiro ponto. Acho que é melhor a gente começar daí. Agora, veja, para a gente começar a analisar isso, vamos fazer uma reflexão aqui. Minha gente, qual é a única certeza que a gente tem? Qual é a única certeza comum a todos nós? A única certeza é que a gente não vai ficar para semente. Eu vou contar um spoiler aqui. Você sabe o que é spoiler? É o final do filme. Eu nem gosto de contar o final do filme. Eu vou contar o final do filme. Eu vou contar o final do filme de todo mundo aqui. No final, a gente vai morrer. Todo mundo aqui vai morrer. E o final pode ser amanhã.
Pode ser agora. Eu espero que não, eu espero que demore, mas pode ser, pode ser. Porque a gente vai em algum momento. Todo mundo aqui vai desencarnar, porque a verdadeira vida não é essa. O corpo não é esse. Esse corpo eu tenho agora, eu tive vários outros, terei outros tantos. A nossa verdadeira vida não é na materialidade. A nossa verdadeira história não é na fisicalidade. Isso aqui é um momento. Isso aqui é um ponto ínfimo na eternidade. Vai chegar um momento que a gente vai voltar para casa. Inexoravelmente. Não tem. Eu vi recentemente um empresário americano, sessentão. Ele toma 200 pílulas por dia para se manter com a pele de 18 anos. Gasta milhões. Minha gente, ele vai morrer. Como eu, sem gastar as pílulas todas que ele toma. Nós vamos. Então, se a gente sabe que a gente vai voltar para casa, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, a gente vai voltar para casa. Se a gente sabe disso, a gente precisa se preparar para esse retorno. A gente precisa se preparar para quando o momento chegar. Porque imagine que você tem uma viagem para fazer. A viagem está certa, você já comprou a passagem, reservou o hotel, você vai fazer essa viagem, está tudo acertado. Mas é uma viagem para um lugar longe. Você vai passar um tempo. Você vai se preparar, não vai? Você vai fazer uma mala, ou não vai? Então, suponhamos que você vai para Gramado, no inverno. Você vai levar um biquíni? Você vai levar um casaco, né? Você vai levar roupa de frio. Por que você vai arrumar a mala pensando no local que você vai? Para você não passar sufoco quando você chegar lá. Se você vai para Ilhéus, para Porto Seguro, aí você vai levar casaco europeu? Você vai botar uma roupa de praia, uma roupa de verão. Você prepara a mala. Você se prepara para você não passar sufoco quando você chegar. Você se prepara para que você se sinta confortável quando você chegar, não é assim? Agora imagina que você sabe da viagem e você não se preparou. E de repente o Uber chega buzinando. Tá lá, buzinou. É agora, você tem que ir agora. Você não fez a mala. Você pega qualquer coisa que tem aí, sacode na mala e vai. Minha gente, a probabilidade de acontecer uma coisa que meu filho fala para mim, mãe, vai dar ruim, é grande. Porque você vai passar sufoco, você botou qualquer coisa na mala e foi. Então o que que a gente tem que ter na cabeça? A morte é uma viagem certa de todos nós aqui. Todos nós. Olhe aí na sua carteira, olhe na carteira que o bilhete está aí. De todos nós. A gente só não sabe a data, graças a Deus, porque senão a gente morria antes. Mas o bilhete está comprado, você vai. Então, se a gente sabe que nós vamos, a gente precisa preparar a nossa mala. E a única coisa que nos prepara para essa viagem de volta para casa, a única coisa que nos prepara e nos possibilita a mesma desencarnação feliz que o senhor Jobar teve, é uma vida bem vivida. Porque só uma vida bem vivida vai nos preparar para quando o Uber chegar. Agora, pelo amor de Deus, viu? Por favor. Vamos entender o que significa essa vida bem vivida. Uma vida bem vivida não é aquela do carpe diem, de viver hoje como se não houvesse amanhã, de fazer tudo, querendo aproveitar tudo que o mundo tem para aproveitar, como se não houvesse o dia de amanhã. Não é isso, viu? Ao contrário. Uma vida bem vivida é uma vida que é experienciada, sentida, vivenciada, respeitando a nossa verdadeira natureza, que é a nossa verdadeira natureza, é a natureza espiritual. Uma vida bem vivida é quando você respeita o que você é, e você é um espírito. É quando você caminha de acordo com Deus e com as leis cósmicas e universais que Ele colocou no momento da criação. É quando você compreende que você está aqui. Não é para passear, embora seja bom. É para aprender. É para melhorar aquele problema que você tem. É para trabalhar aquele calcanhar de Aquiles. É para dominar a raiva, a impaciência, a agonia, o ciúme. Isso é uma vida bem vivida. Agora, por favor,
Viver uma vida bem vivida, respeitando a sua natureza espiritual, não significa que você vai virar as costas para a matéria. Não é isso. Emmanuel tem uma frase fantástica que ele diz assim: cuide do seu corpo como se você fosse viver para sempre. Agora, cuide do seu espírito como se você fosse morrer amanhã. Então, dê atenção ao corpo. Olhe o que a matéria está te pedindo. Viva bem, estude bem, trabalhe bem, namore bem. Seja uma pessoa bacana, conviva com as pessoas, sorria, dance, cante, vá para um karaokê, conte piada. Viver uma vida bem-vinda não é estar sério, sisudo. Não é isso. O verdadeiro cristão, ele é feliz, ele é alegre, ele tem um riso frouxo. Como Paulo dizia. Olha, tem um livro de um pesquisador chamado Rui Kremer. É um livro editado pela FEB. Se chama Paulo, um homem em Cristo. Depois de Paulo Estevão, que aí é indiscutível, né? Uma obra literária. Depois de Paulo Estevão, esse livro, Paulo, um homem em Cristo, é a obra mais linda e profunda que eu já li sobre Paulo de Tarso. E lá, Rui Kremer, que é o pesquisador, ele diz que em todas as epístolas, Paulo assinava, antes de colocar o nome dele, Paulo botava uma frase em grego, Charis kai eirene, alegria e paz. Porque o grande apóstolo de Tarso dizia que todo cristão, ele é alegre, ele é feliz, ele vive rindo e traz também consigo a paz de Jesus. Então não é ser sisudo, eita, virei espírita, você é sério. Não. Olha, eu tenho um riso frouxo. Eu estou aqui séria, vocês não sabem o trabalho que eu dou para a espiritualidade. Para quando eu chegar aqui eu ficar séria. A gente tem que rir, mas tem que ter uma vida bem vivida. O que vai dizer se a gente vai ter uma desencarnação feliz e tranquila, como foi a do senhor Jobá, é a vida que a gente leva. Ok por aqui? Tudo certo? Vejam, um ponto aqui importante também é o fato da perturbação que ele passou ter sido um momento muito rápido. Vejam, a gente aprende, nós que somos espíritas, a gente aprende com Kardec, que todos nós, sem exceção, vamos passar por um momento de perturbação quando a gente desencarnar, não é assim? Alguns, um momento muito curtinho, outros, um momento mais longo, mais ampliado. Um momento que pode durar horas, dias, meses, anos. Todos nós vamos passar por um momento de perturbação. No Livro dos Espíritos, tem 3 questões que Kardec traz falando sobre isso, que é a questão 163, 164 e 165. Na 163, ele pergunta: a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Ou seja, no momento que o corpo morreu, você está lúcido, cônscio de si mesmo? E os espíritos respondem: consciência imediata não é o termo. Ela passa algum tempo em um estado de perturbação. Esse tempo varia, não é o mesmo para cada um de nós. Mas espera aí, então Jobá, ele não passou pelo estado de perturbação? Porque ele disse que sentiu tremor, viu o filme, mas estava consciente. Passou, passou. Gente, consciência é diferente de lucidez. Ele estava consciente. Ele estava vendo o filme, ele sentiu o tremor, mas ele não estava lúcido do que estava acontecendo. Ele não estava lúcido que aquilo era um processo de desencarnação. Ele não tinha a menor ideia que ele estava desencarnando. Ele estava vendo o filme de uma forma passiva, submissa, sem nem se perguntar por que eu estou vendo esse filme. Ele nem sequer percebeu que ele estava acompanhado de uma infinidade de amigos ali, ele só percebeu isso depois. Então ele estava consciente, vendo o filme, sentindo o tremor, mas ele não estava lúcido do processo que ele passou. Esse momentozinho de consciência sem lucidez foi um momento de perturbação dele. Mas foi rápido. Foi rápido. O momento de perturbação do espírito, ele dura o tempo de desligamento do espírito do corpo, geralmente. Porque a gente tem que entender uma coisa: morte e desencarnação. Morte e desencarnação são 2 processos diferentes. Diferentes. A desencarnação, ela inicia junto com a morte, mas ela pode se estender para muito além dela. Então, o que é morte? É o processo físico, orgânico. Cessação dos órgãos. O corpo morreu. Morreu. De um ponto de vista físico, biológico, orgânico, o corpo morreu. Morte. No momento que inicia a morte, a desencarnação inicia.
o corpo morre. E a desencarnação pode perdurar por mais algum tempo. Porque a desencarnação é o processo de desenlace, desligamento da gente, do espírito, do corpo, através dos laços do perispírito. Então você morreu, fisicamente falando, a espiritualidade vem para desenlaçar você do corpo. Esse processo pode demorar anos, horas, segundos, minutos. Enquanto esse processo não está finalizado, a gente reverbera na gente espírito, em medidas e graus diferentes, o que está acontecendo com o corpo. Olha o que Kardec fala sobre esse processo aqui, no Evangelho. No Evangelho tem uma parte final lá, que é a parte das preces. E aí tem uma prece aqui que Kardec traz sobre aqueles que acabaram de desencarnar. Alguém querido acabou de desencarnar e ele recomenda uma prece para você fazer para essa alma. Mas antes dele fazer a prece, ele traz uma introdução. Olha o que Kardec fala na introdução. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por objetivo unicamente dar-lhes testemunho da nossa simpatia. Ou seja, alguém que você ama morreu. Alguém que você conhecia desencarnou. Aí você vai fazer uma prece. Mas o intuito dessa prece, como Kardec está dizendo aqui, não é só para você mostrar o amor, a compreensão, a empatia, de encaminhar aquele espírito no retorno à verdadeira. Não é só isso, não. O principal vem agora, porque ele diz: tem por objetivo, especialmente, auxiliar-lhes o desprendimento do corpo e, desse modo, abreviar a perturbação que se segue à separação, tornando mais calmo o despertar. Então, quando alguém desencarna, a gente vai fazer uma prece, é para ajudar aquele espírito a se desenlaçar e, com isso, diminuir o estado de perturbação dele. Porque, embora ele esteja cônscio, como Jobá estava, porque, gente, nós somos uma consciência. Essa consciência não cessa, a gente continua cônscio, mas não necessariamente você está lúcido. Olha, eu vou contar uma história assim em 2 minutos. Há 20 anos atrás, 2004, eu sempre fui uma criança muito alérgica. Muito alérgica. Vivia com remédio de alergia. Eu tinha alergia a tudo. Eu vim carimbada mesmo. E aí, há 20 anos atrás, eu estava num almoço de aniversário da minha avó e tinha marcado de sair com uma amiga depois. Fui para o almoço da minha avó, comi, e voltei para casa. Voltei para casa passando mal. Espirrando, espirrando. Eu sabia que eu estava entrando em crise alérgica, mas assim, estava diferente aquela crise alérgica. Eu era acostumada. Mas estava diferente aquela crise alérgica. Estava muito forte, eu não estava conseguindo respirar. E aí eu me lembro que eu me aprontei para sair com essa amiga e não estava conseguindo respirar. Gritei pela minha mãe, avisei que estava entrando em crise alérgica. Estava muito forte, não estava respirando. Comecei a inchar. Pronto. Me lembro que me botaram no carro. Me lembro da minha mãe falando, a Paula, a Paula, a Paula, a Paula. E foi afunilando, sabe? Afunilando, afunilando assim. Mas veja, aconteceu uma coisa que eu não me dei conta. Eu só me dei conta muito tempo depois. Porque eu continuei escutando o desespero dela, mas eu não estava mais vendo ela. Eu já cheguei no, eu entrei em choque anafilático no carro. Entrei em choque, cheguei no hospital em choque, entrei já desacordada, o corpo tremendo do choque anafilático. Entrei lá para dentro, não passei nem pela recepção, fui direto. Eu estava consciente o tempo inteiro. Eu estava ouvindo o grito da minha mãe. Eu estava ouvindo o desespero dos médicos. Eu me lembro nitidamente que eu estava sentindo o corpo tremer e eu não estava entendendo, fazendo a menor ideia do que era aquilo que o corpo estava tremendo. Mas eu sentia assim de leve, sabe? Como se uma onda estivesse batendo ali e eu sentisse aquela brisa, assim. Uma coisa de leve, o corpo está tremendo. Estou tremendo, por quê? Não sabia. Escutei quando os médicos gritaram, mandando colocar um negócio na veia. E eu me lembro de ter pensado assim: não bota na mão, não, bota no braço, porque eu tinha medo da dor da agulha na mão. E quando eu pensei, dizer assim: não, não, não fura na mão, eu já tinha furado. E eu não senti nada. Escutei quando eles disseram para os meus pais: olhe, agora é rezar, viu? Porque de 0 a 10, a chance dela sobreviver é 3. É um choque anafilático. Tem. Escutei o desespero da minha mãe, vi minha mãe gritar. Eu escutei tudo. Eu não tinha a menor consciência do que estava acontecendo comigo. Eu estava com, você estava escutando tudo. Eu não estava entendendo que o estado era grave, que eu estava morrendo ali, que o caso era sério. Eu não tinha a menor lucidez da seriedade do problema, embora eu estivesse consciente o tempo inteiro, em espírito, que o corpo estava.
Me lembro, inclusive, que eu estava muito bem, tranquila, estava respirando de boa, leve, quando escutei uma voz que disse assim, Ana Paula, a partir de agora vai ficar tudo bem. E eu me lembro que eu discuti com essa voz, não, mas já estou bem. Não, mas a partir de agora vai ficar bem. Mas eu já estou bem. Agora volta. Eu disse, não, não quero voltar, não. Volte, que não chegou a hora. Eu disse, mas eu não quero voltar, não, já estou bem. Pronto, aí ele não ia ficar discutindo comigo, que ele tinha mais o que fazer. Eu senti o puxão e acordei 4 horas depois no hospital. Depois desse dia, nunca mais eu tive uma crise alérgica. Já tem 20 anos. Foi em 2004. Então, veja, eu estava consciente o tempo todo. Estava lúcida, não estava entendendo a gravidade, não estava entendendo que eu ia poder morrer ali. É o que aconteceu com Jobá. Então, a lucidez dele se localizar, se compreender. Peraí, isso aqui é meu desencarne, eu estou vendo o corpo, eu estou vendo os espíritos amigos aqui, veio depois, quando o desenlace tinha se completado. Mas o que fez ele ter esse momento curto era a vida que ele tinha levado. Porque ele já vivia uma vida, e é isso que tem que ficar para a gente aqui. Ele já vivia uma vida em espírito, ainda na carne. Ele não era apegado à matéria. Ele já compreendia que o corpo físico é uma ferramenta abençoada, maravilhosa, um templo, mas uma ferramenta da nossa evolução. Ele compreendia que a verdadeira vida não é essa. E embora ele não fosse um espírito eleito, como ele disse que tinha equívocos, a gente tem que compreender que na nossa caminhada a gente vai ter falhas, a gente vai cometer erros, a gente vai magoar alguém, a gente vai ferir alguém. Quando isso acontecer, de você ferir alguém ou de você ser ferido, sinta a mágoa, sinta a culpa, mas trabalhe a mágoa e a culpa. Não permita que eles virem remorso ou rancor. Porque se virar remorso ou rancor, você parou, você estacionou, você criou uma algema para você no futuro. Que você vai ficar preso naquele rancor e naquele remorso para desenhar esse nó. Olhe para os equívocos, entendendo que a gente aqui, ninguém é anjo. Não estamos aqui aprendendo para ser anjo, a gente está aqui aprendendo a ser humano. A angelitude vai vir para todos nós aqui. Um dia nós seremos anjos, mas daqui a milênios a Terra nem vai existir mais. A gente está aqui aprendendo a ser humano. Cometa seus erros, mas trabalhe esses erros. Não se permita estacionar nos erros. Para que você entenda a sua verdadeira natureza. Porque a nossa natureza é espiritual. A casa da gente não é aqui. Aqui é uma passagem, um aprendizado. E a gente tem que devotar a nossa vida a viver na matéria, a cumprir as coisas da matéria, como Jesus disse: dai a César o que é de César. Cumpre as coisas da matéria. Vive o que a matéria está te exigindo. Vive bem. Mas dai a Deus o que é de Deus. Faz tudo isso compreendendo que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos de outra dimensão. Para que a gente não crie algemas no futuro, quando o Uber chegar para buscar a gente. E para a gente terminar, eu ia falar muito mais coisa, mas não deu. Eu queria só trazer uma canção, que é um poema que Gonzaguinha deixou para a gente. Mas e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou ela é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor morrer, porque amada não é e o verbo é sofrer.
E aqui eu vou me permitir fazer uma mudança da letra de Gonzaguinha. Eu só sei que eu confio em Deus. E em Deus eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, puder ou como a gente quiser. Sempre desejada, por mais que ela esteja errada. Ninguém quer a morte. A gente quer saúde, a gente quer sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Mas eu fico com a pureza das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor. Será? Mas isso não impede que a gente diga: é bonita? É bonita, é bonita. Muita paz para todos. Nós, nós agradecemos a essa palestra tão bem trazida pela nossa irmã Ana Paula, né? Dentro do Espiritismo há três postulados que são muito trabalhados, muito estudados dentro da Casa Espírita, que são a comunicação com os mortos, mortos entre aspas, né? A pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. Hoje o tema foi desencarnação de espíritos felizes, mas ali no quadro está uma figura representando uma dualidade, e aí seria o caso da gente trazer para a palestra de hoje, que foi a desencarnação, mas também tem a reencarnação. Prova maior do amor de Deus, que nos dá sempre essa oportunidade de reparar nos nossos erros, nossas faltas e evoluirmos, porque dentro das leis divinas, uma delas é a lei de progresso, que tudo está sujeito ao progresso, tudo está sujeito a evoluir e passa por nós também, né? A questão da evolução para um dia sermos espíritos felizes. Para quem está há pouco tempo dentro da casa espírita, ela trouxe dois ensinamentos hoje, entre outros eu vou destacar dois. Um deles é a questão da desse estado de perturbação que a pessoa passa no horário, no momento da morte, né? No caso citado aqui foi de pouco tempo, né? Mas existe também aqueles com a intenção bem maior, não infinita, mas bem maior, como é o caso de hoje, uma grande referência na espiritualidade, que é André Luiz, mas quem assistiu o filme Nosso Lar vai ver que ele passou 8 anos nessa zona umbralina, essa zona de sofrimento, causada pelas próprias coisas que ele passou na vida, a forma de como ele atuou na vida, né? Então, eu vou pedir que nós nos conscientizemos do que foi dito aqui, nós reflitamos sobre isso, estendamos até esse tema com a leitura do livro O Céu e o Inferno, porque esse tema reencarnação e desencarnação é um tema que não dá para explorar numa palestra de 1 hora. Se eu tivesse um seminário de um final de semana, sábado, domingo, o dia todo, ainda não estaria totalmente trabalhado e coberto. Então, que a gente possa estender mais isso aí com a leitura que foi recomendada do livro Céu e Inferno. Vou passar aqui a palavra, então, à nossa irmã Carminha, para que ela possa fazer a prece de encerramento. Boa noite a todos. Gratidão, Senhor, pelas bênçãos derramadas neste ambiente, pelas luzes que caíram sobre nós, com esta explicação da nossa irmã, que possamos, sim, aproveitar a nossa estadia aqui nessa escola bendita que é a Terra, para fazer o bem ao próximo, a nós mesmos, sermos felizes sempre e que possamos sempre
confiar em Ti. Que nossa fé seja plena, que saibamos que aqui estamos passando uma mera chuva, que iremos retornar ao verdadeiro lar e que possamos levar a bagagem do amor, da virtude maior, do amor, que possamos enxergar essa oportunidade como uma bênção e a misericórdia tua, Senhor. E nesse clima de paz, de alegria, possamos retornar aos nossos lares, espalhar sorrisos, espalhar luzes, estar sempre sorrindo e certos que aqui estamos, né, para crescer, para amar, para caminhar para Jesus. E em teu nome, Senhor, devolvo a palavra ao nosso irmão que está à frente da tarefa, para que dê a mesma por finalizada na tua paz. Assim seja. Que assim seja. Eu pediria às pessoas que permanecessem em silêncio, harmonizadas, esperando a chamada dos passos que vai ser feita agora. Que a paz de todos, que a paz de Deus nos acompanhe a todos, de retorno aos nossos lares. Que assim seja.